Boa noite a todos, que o Mestre Jesus esteja conosco. Agradecemos por este momento, esse encontro de paz em torno de seu Evangelho. Agradecendo ao nosso Pai, que soberanamente, grande e sábio, cuida de toda a criação, desde a mais tenra erva ao menor inseto até os astros, dando aos homens suas leis cheias de sabedoria, que se seguida nos levam à felicidade. Se nos guiássemos por suas leis, como rota de vida, viveríamos como irmãos que somos, sempre nos respeitando e amando um ao outro. Este outro é o mineral, o vegetal, o animal e o hominal, em sintonia de paz e fraternidade. Senhor, que não nos falte o pão na mesa de todos nós, o pão do corpo e o pão da alma, que são as forças morais e espirituais que nos sustentam contra as tentações do egoísmo e do orgulho. Perdoa-nos, Senhor, e nos ensina o perdão como caminho de libertação da dor e do mal, afastando de nós o ódio em forma de ofensas diversas. Bendito seja o teu nome, que seja feita a tua vontade, onde reina a justiça, a misericórdia e o amor infinito. Gratidão, Senhor, por cuidar de nós com desvelo de Pai amoroso. Que possamos, Senhor, nós também amarmos uns aos outros, como Cristo nos ensinou. Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início a mais um Evangelho da noite. Estamos lendo a introdução no item 3, Notícias Históricas. Para bem se compreenderem algumas passagens dos Evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras nelas frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram com frequência mal interpretadas, usando isso uma espécie de incerteza. A inteligência da significação delas explica, ademais, o verdadeiro sentido de certas máximas que, à primeira vista, parecem singulares. Samaritanos. Após o cisma das 10 tribos, Samaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída várias vezes, tornou-se sobre os romanos a cabeça da Samaria, uma das 4 divisões da Palestrina. Herodes, chamado Grande, a embelezou de suntuosos monumentos e, para lisonjear Augusto, lhe deu o nome de Augusta, em grego Sebatia. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reinos de Judá. A versão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos que evitavam todas as relações recíprocas. Aqueles, para tornarem maior a cisão e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que a esses foram posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por fundamento único a divergência das opiniões religiosas, se bem fosse a mesma a origem das crenças de uma e outra. Eram os protestantes desse tempo. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Levante,
particularmente em Nablus e Jafra. Observam a lei de Moisés com maior rigor que os outros judeus e só entre si contraem alianças. Vamos, neste momento, analisar pequenos detalhes sobre os samaritanos. Quem eram eles? Eram pequenos grupos étnicos religiosos originários da Samaria. A Samaria é um nome histórico e bíblico de uma região do Oriente. Os samaritanos eram um grupo religioso que tinha conflitos com os judeus ao tempo de Jesus. Os samaritanos acreditavam que adoravam o mesmo Deus dos judeus, mas não aceitavam as mesmas escrituras dos judeus, a não ser os 5 primeiros livros do Pentateuco de Moisés, mas como não aceitavam os outros livros da revelação divina por acharem que era invenção dos judeus, o culto dos samaritanos era considerado defeituoso. Eles eram considerados dissidentes, desertores, descrentes, condenados. Segundo a afirmação dos sacerdotes, samaritanos eram descendentes e condenados. O povo samaritano não se considera povo judeu, e sim descrente dos antigos israelitas, aliás, descendentes dos antigos israelitas que habitavam a Samaria. Os samaritanos eram considerados impuros pelos judeus. É tanto que quando os apóstolos iam fazer suas pegadas de amor, havia uma informação: não entreis na cidade dos samaritanos. Os samaritanos têm sua própria doutrina religiosa, o samaritanismo. Na fé samaritana, a lei foi dada por Deus a Moisés, que é o único profeta, e que existe apenas um Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Voltamos a encontrar em nossa época as mesmas tendências perigosas que as perderam. Para quem quer que observe atentamente a vida, os tempos que vivemos estão carregados de ameaças. Um povo só é grande e só se eleva pelo trabalho, pelo culto da justiça e da verdade. Boa noite. Jesus, que é a expressão maior do amor entre nós, nos exemplificou a doação em todos os seus atos. Do amor, compreensão, solidariedade em todos os momentos e continua doando aos que se predispõem a receber. Neste momento que passamos nós também sermos doadores, cada um doando o que tem de melhor, o que já conquistou de bom em compreensão, solidariedade, fraternidade, perdão, enfim, toda e qualquer virtude que age em nós mesmos, mesmo que esteja embrionária. E peçamos para que Jesus multiplique-as, como fez com o pão e com o vinho, e distribua a todos os nossos irmãos que se acham no momento passando por dificuldades, sejam físicas, morais e espirituais. Que essas energias potencializadas cheguem a cada irmão nosso, levando bom ânimo, fé, esperança, alegria e serenidade. Que é o primeiro passo para toda e qualquer cura. Gratidão por tudo, que assim seja.